Olá! Seja bem-vindo ao Processo Cast, o podcast sobre direito processual apresentado por Guilherme Kristen Meller. Olá, seja bem-vindo ao Processo Cast. No episódio de hoje, iniciaremos o estudo dos prazos processuais, tema que, embora aparentemente técnico e árido, é absolutamente indispensável para o exercício do direito processual civil. Equívocos sobre prazo têm consequências sérias e compreendê-lo com clareza é uma das competências centrais de qualquer operador do direito. A extensão do tema justifica a divisão em 2 episódios. Hoje, na primeira parte, vamos examinar as regras sobre o tempo e o lugar dos atos processuais, o quando e o onde. E, em seguida, abordaremos o conceito de prazo, a sua classificação e a sua natureza. Na segunda parte, trataremos da contagem, do curso, da preclusão e das regras específicas para os diferentes sujeitos processuais. Vamos por partes. Começamos pelo tempo dos atos processuais. O Código de Processo Civil utiliza determinações de tempo sob 2 ângulos diferentes: o do momento adequado para a prática do ato e o do prazo fixado para que ele seja realizado. Neste primeiro bloco, trataremos do momento adequado. A regra geral está prevista no artigo 212 do CPC. Os atos processuais devem ser realizados em dias úteis, das 6 às 20 horas. Entende-se por dia útil aquele em que há expediente forense. Logo, durante as férias forenses e nos feriados, não se praticam os atos processuais, regra do artigo 214. O mesmo se aplica aos sábados e domingos, que, na maioria das organizações judiciárias, não são dias úteis. Há, contudo, uma exceção relevante. O ato iniciado em momento adequado pode se prolongar além das 20 horas quando o adiamento prejudicar a diligência ou causar grave dano, conforme parágrafo 1º do artigo 212. Para a citação, a intimação e a penhora, o parágrafo 2º do mesmo artigo abre uma exceção ainda mais ampla. Esses atos podem ser praticados independentemente de autorização judicial, no período de férias forenses, nos feriados ou nos dias úteis fora do horário legal. A diligência, no entanto, deverá observar o disposto no artigo 5º, inciso 11, da Constituição Federal, que tutela a inviolabilidade domiciliar. Quando se trata de processo eletrônico, a lógica é outra. Implantado pelos tribunais, o processo eletrônico permite que as petições sejam consideradas tempestivas quando remetidas até as 24 horas do último dia do prazo. Mas atenção! O horário a ser observado é o do juízo perante o qual o ato deve ser praticado, e não o da localidade de quem envia a petição. Avançando para a distinção entre feriado e férias forenses. Feriados, para fins processuais, são os dias não úteis em que habitualmente não há expediente forense. Domingos, dias de festa nacional ou local e sábados, nos casos em que a organização judiciária suspende a atividade nesses dias, conforme o artigo 216 do CPC. Todo dia em que não houver expediente forense deve ser qualificado como feriado para efeito processual. Férias forenses, por outro lado,
correspondem às paralisações que afetam coletivamente o funcionamento do juízo por um período prolongado. Enquanto o feriado diz respeito a um dia pontual, as férias implicam suspensão dos processos por um período contínuo. Tanto nos feriados quanto nas férias, como regra, não se praticam atos processuais. O artigo 214, porém, prevê duas exceções expressas, em que a urgência é tamanha que o legislador já a presumiu, dispensando a comprovação caso a caso. São permitidas, primeiro, as citações, intimações e penhoras; segundo, a prática de atos de tutela de urgência. Frisando, nesses casos não é necessário demonstrar o risco concreto de dano, ele é presumido. Note-se, ainda, que o artigo 214 não autoriza o andamento regular do processo nas férias, mas tão somente permite a prática desses atos específicos. Praticado o ato urgente e feita a citação, por exemplo, o prazo para a resposta do réu só começa a correr no primeiro dia útil seguinte ao feriado ou às férias. Há, contudo, processos que têm curso normal durante as férias. O artigo 215 os enumera. Os procedimentos de jurisdição voluntária e os necessários à conservação de direitos, quando puderem ser prejudicados pelo adiamento, a ação de alimentos e os processos de nomeação ou remoção de tutor e curador, e os processos que a lei determinar. Uma observação importante sobre o regime atual das férias. A Emenda Constitucional 45 de 2004 vedou as férias coletivas nos juízos de primeiro grau e nos tribunais de segundo grau, determinando a atividade jurisdicional ininterrupta. Os tribunais superiores, no entanto, permaneceram sob o regime de férias coletivas. Para os órgãos nos quais não há férias coletivas, o CPC criou uma solução equivalente. O artigo 220 determina a suspensão do curso dos prazos processuais nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive. Trata-se do recesso forense natalino, cujos efeitos se equiparam aos das férias. Durante este período, audiências e sessões de julgamento ficam suspensas, mas juízes, membros do Ministério Público, da Defensoria Pública e da Advocacia Pública exercem suas atribuições normalmente. Continuando, passemos agora ao lugar dos atos processuais. A regra geral está no artigo 217 do CPC. Os atos processuais realizam-se ordinariamente na sede do juízo, no fórum ou no tribunal competente. O juiz utiliza o gabinete para os despachos e a sala de audiência para sessões públicas de colheitas de provas orais, debates e julgamentos. O escrivão pratica os atos de documentação e comunicação no cartório. O mesmo artigo 217 prevê exceções à regra da sede do juízo, admitindo a prática do ato em outro lugar por razão de deferência, interesse da justiça, natureza do ato ou obstáculo arguido pelo interessado. Por deferência, o depoimento do presidente da República, dos governadores, deputados e demais pessoas gradas listadas no artigo 454 do CPC, sendo-os tomados em suas residências ou no local em que exercem suas funções. Por interesse da Justiça, é o caso da inspeção judicial in loco, quando o juiz precisa examinar pessoalmente um local,
bem ou documento que não pode ser removido ao juízo. Pela natureza do ato, a perícia, em todas as suas modalidades, é o exemplo típico de ato que, por sua própria essência, se pratica fora do juízo. Da mesma forma, os atos de comunicação processual, citação e intimação, realizam-se por definição na pessoa da parte, onde quer que ela esteja. Os atos de penhora, arresto e sequestro, de igual forma, ocorrem onde se encontram os bens. Por obstáculos, caso o citando seja incapaz de locomover-se ou de ser conduzido à presença do juiz, o ato se realiza onde ele se encontra. Finalmente, lembrem-se que a jurisdição de cada juiz está limitada ao território de sua circunscrição. Quando o ato processual tiver de ser praticado em território de outra circunscrição judiciária, como a citação do réu domiciliado em outra comarca, utiliza-se a carta precatória para que o ato se realize sob a jurisdição do órgão competente no local. Uma exceção: a citação por via postal não respeita os limites territoriais do juízo, podendo alcançar qualquer comarca do país. Encaminhando-nos para a segunda parte deste episódio, o conceito e a classificação dos prazos processuais. O artigo 218 do CPC estabelece que os atos processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei, sob pena de preclusão do direito de praticá-los. Mas o que é precisamente um prazo? Objetivamente, o prazo é o espaço de tempo em que o ato processual da parte pode ser validamente praticado. Todo prazo é delimitado por dois termos: o inicial, o dies a quo, e o final, o dies ad quem. Pelo primeiro, nasce a faculdade de a parte promover o ato. Pelo segundo, extingue-se essa faculdade, tenha ou não sido exercida. No processo, o termo inicial é, ordinariamente, a intimação da parte, e o final, o momento em que se encerra o lapso previsto em lei. Ambos costumam ser documentados nos autos por certidões do escrivão. Quanto à classificação, os prazos podem ser legais, judiciais ou convencionais. Legais são os fixados pela própria lei, como o prazo de resposta do réu e os prazos para os recursos. Judiciais são os marcados pelo juiz nos casos em que a lei lhe atribui essa competência, como a designação de data para audiência, a fixação do prazo do edital ou do prazo para a conclusão da prova pericial, entre outros. Convencionais, finalmente, são os ajustados de comum acordo entre as partes, como o prazo de suspensão do processo ou o concebido pelo credor ao devedor na execução para o cumprimento voluntário da obrigação. Quanto à natureza, os prazos se dividem em dilatórios e peremptórios. Dilatório é o prazo que, embora fixado em lei, admite ampliação pelo juiz ou que, por convenção das partes, pode ser reduzido ou ampliado conforme a conveniência dos interesses. Peremptório, na tradição do direito processual, é o que não pode, em regra, ser alterado por convenção das partes, nem pelo apelo do juiz. O Código atual suavizou o rigor que o CPC de 73 tratava os prazos peremptórios. Hoje, a redução dos prazos peremptórios é possível por decisão judicial, desde que precedida de anuência das partes, conforme o artigo 222, parágrafo 1º. Quanto às ampliações,
Conservam-se as hipotecas derivadas de dificuldades de transporte na comarca e de calamidade pública. Acrescenta-se, todavia, o poder geral do juiz de dilatar os prazos processuais para adequá-los às necessidades do conflito e conferir maior efetividade à tutela do direito, conforme artigo 139, inciso 6. Há prazos cuja natureza é consensual na doutrina. Os prazos para contestar, para oferecer reconvenção e para recorrer são tidos, tradicionalmente, como peremptórios. Os de juntada de documentos, arrolar testemunhas e realizar diligências determinadas pelo juiz são, em regra, dilatórios. A distinção prática: peremptório é o prazo que, a seu tempo, cria uma situação que condiciona a própria função jurisdicional, como a revelia, a coisa julgada e a preclusão pro judicato. Dilatório é o que coloca em jogo apenas interesses particulares da parte. Uma última distinção relevante para hoje: prazos próprios e impróprios. Prazos próprios são os fixados às partes e da sua inobservância decorre a preclusão, isto é, a perda da faculdade processual correspondente. Prazos impróprios são os dos órgãos judiciários, juiz, escrivão e auxiliares. Da inobservância desses prazos não decorre, em regra, consequência processual, mas pode gerar sanções disciplinares. O juiz que ultrapassa os seus prazos não perde o poder de decidir, mas pode responder administrativamente por isso. Este é o Processo Cast. A obra de arte escolhida para a capa deste episódio é a The Fall of Richmond, Virginia, on the night of April 2nd, 1865, de Curious E. Ives. Se você gostou deste episódio e do conteúdo deste podcast, peço que considere seguir o programa na plataforma de sua preferência e avaliá-lo com 5 estrelas. Agora, os ouvintes do podcast recebem desconto sobre todas as obras que eu escrevi e participei publicadas na editora Todd. Na hora de finalizar a sua compra, utilize o cupom PROCESSOCAST15 para garantir o desconto. O cupom é por tempo limitado. Aguardo vocês no próximo episódio. Até mais. Tchau.